Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula hoje de língua portuguesa para as turmas do segundo ano e do Se Liga. Olha, para tornar essa aula mais inclusiva, aqui deste lado está a intérprete de Libras, Jéssica Anjos, que vai tornar essa aula mais inclusiva, vai levar essa aula a mais pessoas. Ela é intérprete de Libras, que é língua brasileira de sinais. Muito obrigada, Jéssica. E no chat, para verificar a participação de vocês, está a professora Verônica. Bom dia, professora. Bom dia, professora Esté. Bom dia, crianças. Sim, bora para a aula de português. Estou curiosa ali, que eu estou vendo ali os materiais diferentes. Estou curiosa. É verdade. A nossa aula de hoje, né? Como vocês já estão lendo aí a temática, né? O tema é conto africano. Isso mesmo, a gente vai trazer um conto africano. Então, fica bem atento aí a essa aula, não perca nenhum detalhe, tá? Se organiza, que a nossa aula já vai começar. Separa aí todo o material que for preciso, tá? Lápis, borracha, caderno, tudo que você for precisar, bota aí no cantinho, fica bem atento. Se precisar anotar alguma coisa, faz as anotações que serão bem interessantes, tá? E a gente tá com esse material, quarto volume já, do Aprender Sempre de Língua Portuguesa, não é? Estamos terminando esse quarto volume com muita coisa legal, tá? E vamos falar, não é, de um conto do continente africano, especificamente do sul da África, tá? Esse conto é bem interessante, mas antes de a gente falar do conto, a gente vai relembrar algumas coisas desse gênero textual que a gente vem estudando, não é? Que a gente já verificou vários contos, não é? E agora o conto africano vai trazer essa revisão para a gente. Então, esse conto é do continente africano, especificamente do sul da África, tá? E como todo conto, né, a gente sabe, né, que existe várias versões desse conto que eu vou trazer para vocês. Como todo conto, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Nesse conto eu também vou fazer o meu aumento aí, não é? Vou trazer o meu pontinho, tá? Vou trazer a minha contribuição também para este conto. E o interessante é que o conto africano, não é? Ele é trazido pelas pessoas que contam histórias na África, né? Que são chamados de griots, tá? É por meio dessas histórias narradas, não é, pelos mais velhos, né, pelas pessoas mais velhas, não é, pelos contadores de histórias, que a gente chama de griots, que as crianças conhecem os contos, tá? Então, é através da oralidade. O griot, ele vai contando história, ele vai trazendo a questão da música também, a questão da arte, tá? Então, na África, a gente tem esse ponto aí bem interessante, que são os contadores de histórias, que a gente chama de griots, tá? E o que será um conto, né? A gente vai lembrar agora do gênero textual conto, de modo geral. O que é um conto? A gente já viu conto de fada, já viu que tem um conto popular, que tem um conto de assombração, não é? Entre outros contos. Então, esse gênero é um tipo literário narrativo, tá certo? Onde existe um narrador, uma pessoa que narra a história, tá? Por isso que a gente diz que é do tipo narrativo. E, como eu falei para vocês, que essas histórias, elas surgiram da tradição oral e foram transmitidas de geração em geração. E na África não foi diferente, tá? Ela surgiu da tradição oral e chegou até nós, porque a gente recebeu influências de 3 povos, não é? Inclusive os africanos, tá? A gente recebeu influência dos europeus, dos africanos e dos povos indígenas. Então, a gente vai ter conto dessas 3 origens, tá? Desses 3 povos que fizeram, não é, toda a nossa cultura, que contribuíram com a nossa cultura. E como eu falei para vocês que quem conta um conto aumenta um ponto, então nós também trouxemos o nosso pontinho, aumentamos o nosso pontinho.
À medida que a gente conhece as histórias, que a gente conhece os contos, a gente cria também a nossa versão, tá? Aumentando um pouquinho, mudando alguma coisa, aí você vai encontrar esse conto africano que eu vou trazer com outra versão. Mas não se incomode, porque inclusive na árvore de livros a gente tem esse conto africano, não é? Sendo contado através do cordel. Vê que coisa interessante. É a mesma história que eu vou contar para vocês, mas de uma forma diferente, com versos, com rima, tá? Em forma de cordel. Bem interessante, não é? Então, quais são os elementos de um conto, do conto africano, né? Que é o que eu vou trazer agora. Quais são os elementos? O que é que eu preciso, não é? Para narrar uma história, para contar uma história. O que é que tem esse gênero textual? A primeira coisa que tem são os personagens. Você vai verificar que eu vou contar aqui, vou trazer um conto aqui sobre as pintinhas da galinha d'Angola, tá? Então você já vai verificar que aí o personagem será a galinha. Mas tem outros personagens que aparecem na história, mas o principal é a galinha, tá? Depois tem um narrador, que tudo indica ser um narrador observador, porque ele fica observando e vai contando toda a história, tá? Então, geralmente no conto existe o narrador, que é o narrador observador, tá? Às vezes um personagem conta ali a história, mas no geral a gente percebe que existe alguém narrando a história. Então, é o narrador observador. Tem o tempo, não é? Em que época aconteceu, quando foi que aconteceu. Você vai verificar, inclusive na aula passada, a gente trouxe os marcadores temporais, tá? Então, o tempo é o quê? Era uma vez, há muito tempo atrás, no dia seguinte, numa manhã ensolarada, tá? Então, são marcadores temporais, é o tempo, é quando acontece a história. E tem um espaço que é o local onde acontece a história. Nesse caso, como eu vou trazer as pintinhas da galinha d'Angola, você vai verificar que essa história aconteceu na África, tá? No deserto. Aí você vai observar os detalhes da história e vai percebendo o tempo, quando aconteceu, o espaço, os personagens, tá? E o enredo, que é o quê? Tudo que acontece na história desde o começo, tá? Do início até o final. Eu tenho um enredo, tudo vai acontecendo e eu vou narrando passo a passo. O narrador vai trazendo passo a passo toda a história. Então, é tudo que acontece na história eu chamo de enredo, tá certo? O enredo, olha aí, ó, situação inicial, a complicação, não é, que eu chamo de conflito, não é? Depois o clímax, que é quando tudo fica bem forte, você fica esperando, né, que haja uma solução para aquele problema, e depois o desfecho, que é quando acontece realmente a solução do problema. Você vai observar tudo isso quando eu estiver contando a história. E qual é a função social de um conto, professora? Divertir as pessoas, além de proporcionar ensinamentos importantes sobre a vida, tá? Todo conto, ele vai trazer também isso, ensinamentos importantes que a gente precisa guardar. Agora a gente vai conhecer o conto africano. Mas antes de começar a história, eu vou chamar a professora Verônica e verificar essa participação aí no chat. E aí, professora? Tá bem movimentado, professora Esté. Tô gostando de ver. O aluno David aqui mandando bom dia para a senhora, dizendo que tá gostando aqui de ver essa galinha aí em cima da mesa. Temos aqui Mônica também, Márcia também. Estão aqui dando bom dia para a senhora, professora Esther. Bom dia, crianças. E fica aí bem atento, tá? Por que as galinhas de Angola têm pintinhas brancas? Vamos conhecer agora. Olha só. Há muito tempo atrás, no continente africano, as pessoas, os animais
estavam passando por uma seca terrível. Ninguém conseguia fazer nada e as pessoas viam que a morte estava bem próxima delas, porque não tinha água para nada. As plantas estavam secando, estava se acabando o alimento, porque não existia água. E sabe o que aconteceu? As pessoas resolveram fazer preces e subiram ao monte mais alto que existia lá. Foram todas para o monte, inclusive os animais, e começaram a fazer preces para chamar a chuva. Fizeram bastante preces e no final elas perceberam uma nuvem bem escura. E sabe o que aconteceu? Começou a trovejar, muitos raios, muitos trovões. E as pessoas ficaram super felizes e começaram a comemorar antes da chuva cair. E aquela nuvem estava negra, tudo indicava que era bastante água que tinha para cair. Mas o elefante, todo animado, começou a correr. E quando o elefante começou a correr, a terra começou a tremer. E a nuvem não gostou de nada daquilo que estava acontecendo. E começou a fugir. Começou a ir embora. E a galinha da Angola, vendo tudo isso acontecer, começou a correr. E corria, corria, corria. E começava a dizer, estou fraca. Estou fraca, estou fraca. E corria, corria, corria. Até que sabe o que aconteceu? De tanto a galinha de Angola correr, ela machucou suas patinhas. E começou a sangrar. Sangrou, sangrou e ficou um rastro de sangue no chão enorme. E as pessoas olhavam para a galinha da Angola e sentiam pena dela. E a nuvem também sentiu pena da galinha. Ela já tinha corrido quilômetros atrás da nuvem, dizendo, volte aqui, por favor, volte, dona nuvem. O meu povo precisa de água, meu povo vai morrer. E ela começou a correr e a nuvem começou a admirar aquela situação e percebeu quanto sacrifício a galinha de Angola estava fazendo para ajudar o seu povo. E ela se comoveu com aquilo. Então ela disse para a galinha, olha, eu vou derramar toda a água que vocês precisam, mas antes de derramar a água que vocês precisam, eu vou molhar você com a chuva prateada. E naquele momento, começou novamente o barulho. Raios, trovões. E a nuvem começou a ficar bem pretinha e parou em cima da galinha de Angola. E na hora que a nuvem parou, como prometido, ela começou a derramar muitas chuvinhas prateadas, muitas chuvinhas. E a galinha de Angola ficou assim, cheia de pintinhas. E até hoje, ela é vista no continente africano, correndo para lá e para cá, cheia de pintinha e dizendo, tô fraca, tô fraca, tô fraca. Mas na verdade, a galinha de Angola foi bem forte, pois ela foi atrás do bem mais precioso, que era a água, para o seu povo. E no final, tudo deu certo, foi muita chuva. As pessoas tomaram muito banho de chuva. Os animais corriam em toda direção, felizes da vida. E a terra voltou
voltou a frutificar e a dar bastante frutos. E agora, crianças, gostaram da história? Pega seu material, muita atenção e vamos para o desafio. Qual é o desafio? Você vai escrever aí qual a característica da personagem principal do conto que acabei de contar para vocês. Porque as galinhas da Angola têm pintinhas prateadas. Tchau, tchau, crianças. Até a nossa próxima aula.